Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites, edição número 15, gravada nesta segunda-feira, dia 10 de julho de 2023, e hoje vamos repercutir o empate do Flamengo diante do Palmeiras em partida disputada no último sábado, dia 8 de julho, no estádio Allianz Parque. Partida em que o Flamengo saiu perdendo, mas foi buscar o empate no segundo tempo com gol de Arrascaeta e somando mais um pontinho e conquistando a segunda colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, peço para vocês se inscrevam no canal, acione o sininho, deixe o like e também ouça nas principais plataformas de podcast que estão disponíveis. Como eu disse, Flamengo e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Flamengo, porque o mando de campo era do Palmeiras, se enfrentaram no último sábado, dia 8 de julho, em partida disputada no Allianz Parque, às 21 horas, e o resultado foi de 1-1. E como o placar foi 1-1, posso definir para vocês o jogo da seguinte forma: foi um tempo para cada time. Exatamente. O Flamengo entrou com uma postura um pouco diferente, principalmente daquilo que o Sampaoli gosta, imagina de futebol. O Sampaoli tentou fazer um time um pouco mais, digamos, de transição, sem ter muita posse de bola, mas buscando principalmente um jogo de transição rápida, um contra-ataque, espetando Luiz Araújo de um lado e Everton Cebolinha do outro, sem um jogador de criação no meio de campo propriamente dita. O único jogador ali mais criativo do meio de campo do Flamengo era o Gerson, que tinha uma obrigação de ser um pouco mais a cabeça pensante desse time no momento ofensivo do time do Flamengo. Mas, de certa forma, isso não funcionou. A escalação do Sampaoli não funcionou. Pelo que a gente pôde observar no jogo, principalmente no primeiro tempo, óbvio, essa escalação ela não foi muito eficiente. Tenho aqui uma telinha trazendo para vocês a escalação do Flamengo para essa partida. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Cebolinha pela esquerda, Luiz Araújo pela direita, Gerson mais centralizado e na frente, no comando de ataque, o Pedro. Essa escalação do Sampaoli, ela não surgiu muito efeito. Exatamente isso. Por quê? Porque o Flamengo, ele abre mão, ele abdica de ficar com a posse de bola. Ao abdicar de ficar com a posse de bola, o Flamengo oferece campo ofensivo ao Palmeiras. E o Palmeiras, principalmente com o meio de campo um pouco mais povoado ali, de jogadores de meio, porque o Dudu e o Arthur, eles voltam muito para fazer essa cobertura no meio de campo e fazer a transição, jogando somente com o Rony muito espetado à frente. O Dudu muitas vezes joga por dentro. Ele, Rafael Veiga e Arthur. O Arthur mais pela direita, o Dudu pela esquerda e o Veiga mais centralizado, mas muitas vezes o Dudu ele corta para a diagonal, para dentro, para fechar esse meio de campo e ganhar mais. O time do Palmeiras ficou com mais volume de jogo no meio campo. E o Flamengo, com dois jogadores espetados, Luiz Araújo e Cebolinha, e Thiago Maia numa jornada muito ruim, mais uma vez, novamente, o Flamengo perdeu o meio de campo. E isso possibilitou ao Palmeiras criar várias e várias oportunidades de gol, com destaque principalmente para o Matheus Cunha, que impediu ali que o Flamengo saísse do primeiro tempo, perdendo até por mais gols. O Matheus Cunha foi muito bem novamente no gol do Flamengo, impedindo que o Palmeiras ampliasse o marcador. Então, essa tática do Sampaoli, na minha visão, ela não foi produtiva. E, inclusive, ele reconhece isso na coletiva pós-jogo, quando ele diz que realmente a tática, o que ele imaginou, não funcionou. Mas isso tem uma explicação. Esse time, essa equipe do Flamengo, ela é uma equipe que ela precisa competir. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ela precisa competir. E competir, o que significa competir para essa equipe? Significa ela tentar impor a sua qualidade técnica. E para impor essa qualidade técnica, o Flamengo precisa ficar com a bola. Porque o Flamengo ele faz o outro time correr, faz o adversário correr.
E ao fazer o adversário correr, o adversário cansa. E isso vai gerando espaços para o Flamengo. Foi o que o Flamengo fez com o Atlético Paranaense na outra partida. Né? Na análise do outro jogo, eu falei exatamente isso. O Flamengo, ele faz o Atlético cansar e com isso, automaticamente, em seguida, os espaços vão surgindo e o Flamengo, com a qualidade técnica que possui, consegue marcar gols, consegue definir os jogos. No primeiro tempo, faltou essa perspicácia para o Sampaoli imaginar que para encarar o Palmeiras dentro do seu campo, o Flamengo teria também que jogar, partir para cima do Palmeiras propriamente, ficar com a bola. E foi exatamente o contrário. O Palmeiras ficou mais com a bola e o Flamengo correndo atrás dela. E principalmente com a ausência do Pulgar, esse meio de campo do Flamengo ficou muito esvaziado de proteção. Como eu já falei para vocês também em outras oportunidades, o Pulgar ele dá uma sustentação maior a esse meio de campo e protege mais a defesa. Sem o Eric Pulgar, a defesa fica muito exposta e o Thiago Maia não consegue suprir a ausência do Eric Pulgar. Tanto é que o gol do Palmeiras ele surge exatamente em uma falha bizonha do Thiago Maia, que tenta afastar a bola de dentro da área e dá um peteleco nela, ela sobra no pé do Dudu, e o Dudu faz o gol ali aos 24 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar. Inclusive o Matheus Cunha já havia feito uma grande defesa no mesmo lance, e mesmo assim o Thiago não conseguiu afastar a bola, então uma falha individual possibilitou o Palmeiras abrir o placar, fazer 1-0, e a partir daí o Palmeiras faz o quê? Aquele jogo que o Palmeiras gosta de fazer quando abre o placar. Recua para tentar fazer a transição rápida, principalmente com bola longa. E uma coisa que o Palmeiras também fez muito nessa partida, que me chamou a atenção, foi tentar explorar as costas dos dois laterais, com cruzamentos invertidos, né, da esquerda, né, de ataque do Palmeiras, no sentido da direita do ataque do Palmeiras, mas buscando o segundo pau, que era as costas do Ayrton Lucas. Por ali o Palmeiras se criou pelo menos umas 3 vezes com oportunidades claras de gol, né? O Ayrton Lucas tem um pouco de dificuldade na marcação nesse setor, em função dessa bola alçada na área de um lado para o outro, e também do lado direito do ataque do Palmeiras, buscando o lado esquerdo do ataque do Palmeiras, setor direito do Flamengo. O Palmeiras levou muito perigo em algumas bolas. E a tônica, né, do jogo, a partir do gol do Palmeiras, ela se torna o quê? Vira o quê? O Palmeiras tentando buscar essa transição rápida, principalmente em bolas longas, esticadas, da defesa para o ataque, buscando os homens de velocidade, principalmente Dudu e Rony. Né? Só que o Sampaoli percebe, né, que o jogo estava ruim, ele promove mexidas. Né? Mas antes dessas mexidas, no final do primeiro tempo, o Cebolinha perde uma chance assim absurda, quase dentro da pequena área, chuta a bola por cima. Se o Flamengo faz esse gol, mesmo não criando tantas oportunidades assim, mas apareceu nessa grande oportunidade, o Cebolinha desperdiçou, e se o Flamengo faz 1-1, o jogo é outro para o segundo tempo. Né? Porque o Sampaoli já havia percebido a falha, né, que ele cometeu ao escalar o time daquela forma, e ele vai buscar o quê? As alterações para tentar melhorar o time. A primeira delas é exatamente a saída do Luiz Araújo, que na minha visão não entrou em campo, foi uma peça nula dentro de campo, e coloca o Everton Ribeiro. O time já dá uma dinâmica maior. O Flamengo começa a comandar mais ações dentro do campo ofensivo, ficando mais com a bola. Porque o Ribeiro é aquele cara que segura a bola, ele retém a bola, é um cracaço. Ele recebe a bola, ele pisa, ele dá o time, ele dá a enfiada de bola para o Wesley pela direita, ele faz a inversão para o Ayrton Lucas na esquerda. E logo depois sai o Cebolinha e entra o Arrascaeta. Aí o jogo é outro. Porque aí as duas cabeças pensantes do time, elas passam a entrar no jogo e a participar mais efetivamente do jogo. Com isso, o Flamengo vira senhor da partida no segundo tempo. E o Palmeiras somente tentando as bolas esticadas. Né? Numa dessas bolas esticadas, o Rony até levou perigo. Mas o Flamengo conseguiu ali controlar, né, essa jogada do Palmeiras, e o Flamengo foi martelando. A gente vai trazer daqui a pouco os números para vocês verem a diferença, né, do primeiro para o segundo tempo. E
uma dessas bolas, né, que o Flamengo foi trabalhando, o Everton Ribeiro, ele cruza na cabeça de quem? Do Arrascaeta. E o Arrascaeta marca aos 36 minutos do segundo tempo o gol de empate do Flamengo, que o Flamengo já fazia por merecer esse gol de empate, e com isso dá números finais à partida, né? O Flamengo, mesmo melhor, não conseguiu fazer o segundo gol, e o Palmeiras chegou um momento que ele abraçou o empate, né? Ele colocou ali um monte de jogador defensivo e abraçou o empate porque viu, o Abel Ferreira viu que o Flamengo era superior, percebeu isso, era nítido, todo mundo percebeu, que acompanha futebol e viu o jogo, percebeu isso, e o Flamengo, infelizmente, não conseguiu marcar o segundo gol, que seria o gol da virada, que daria os 3 pontos à equipe rubro-negra. Mas algumas questões me chamaram muito a atenção nesse jogo, né? São lances que a gente pode chamar de lances polêmicos, né? Que lances polêmicos são esses? Vamos colocar aqui para vocês, para a gente poder rodar aqui esses lances polêmicos da partida, né? Trazendo aqui para vocês, ó, o encontrão do Arthur em cima do Everton Cebolinha, né? A gente vai ver aqui no replay, ó, que o Arthur lá, ele busca o corpo do Cebolinha, dá uma trombada no Cebolinha, né? Esse é um dos lances polêmicos, é o primeiro que eu queria trazer para vocês. Aqui, né, um empurrão em cima do Arrascaeta. Aqui é um lance que eu vou comentar agora com vocês, que é o lance da contusão do Bruno Henrique, né? Reparem no pé do Luan pisando no tornozelo do Bruno Henrique. Ah, foi sem querer, não foi por querer, não queria agredir o adversário, mas o fato é que o Luan, ao cair, pisa em cima do tornozelo do Bruno Henrique, e ao pisar o tornozelo, faz uma alavanca na perna do Bruno Henrique, que torce tanto o tornozelo quanto o joelho. Vamos dar sequência aqui, ó, só para vocês observarem por outro ângulo que vai passar, né, a imagem, mais uma vez, o Luan entra em desespero, ó, essa imagem é chocante, ó. Olha lá, ó. Ele pisa, né, de uma forma brutal realmente ali no tornozelo, faz uma alavanca, eu vou retornar aqui, para vocês perceberem, quando ele desce, olha lá, essa imagem frisada, dá pra gente ver, olha aqui, como o pé do Bruno Henrique vira e o pé do Luan pisa em cima do tornozelo. Isso aqui causou uma lesão ligamentar no Bruno Henrique, vai se tratar com fisioterapia, mas não tem previsão de retorno por enquanto. Então, um jogador que era um dos nossos principais reforços, né, desse meio de ano, vinha jogando bem, vinha sendo decisivo em alguns jogos. O Bruno Henrique está fora, pelo menos aí das próximas partidas. Vai se tratar, foi descartada fratura, mas teve uma lesão ligamentar. Lembrando que o Bruno Henrique já ficou aí quase um ano parado, exatamente por conta de problemas no ligamento do joelho, né? Ele teve que recompor todos os ligamentos. Então o Bruno Henrique aí fora também por problema físico em função desse pisão do Luan. Vamos dar sequência aqui no lance, que tem um outro que, na minha visão, para mim, esse aqui, ó, o pênalti em cima do Everton Ribeiro. A gente vai ver aqui, ó, o contato, ó, olha o contato. Que contato é esse? Nas costas do Everton Ribeiro, a bola está em cima, o Richard Rios vem na corrida e empurra o Everton Ribeiro. Empurra pelas costas, ó. Vamos botar para rodar de novo aqui, ó. Atenção, ó. Olha, ao contato nas costas, ó. Desloca o Everton Ribeiro, pênalti que o árbitro não deu. E o VAR também não chamou o árbitro para consultar, né, para ver se poderia ser pênalti ou não. O árbitro automaticamente indicou escanteio e obrigou, mandou, autorizou a cobrança. O Palmeiras, mais rápido do que podia, do que deveria, óbvio, bateu o pênalti, deixou bater o escanteio e dessa forma seguiu o jogo. E o Flamengo foi prejudicado nesse lance com esse pênalti sofrido pelo Everton Ribeiro, não apitado pela arbitragem. E aqui, um outro pisão, dessa vez no Ayrton Lucas, ó, no tornozelo do Ayrton Lucas. Né? Então,
alguns lances polêmicos aí da partida que a gente traz para vocês. E na minha visão, o pênalti do Everton Ribeiro é nítido, é claro no lance, né? Muito claro o lance do pênalti. O Flamengo foi prejudicado, seria 2-1 Flamengo, aí o jogo seria outro, né? O Flamengo provavelmente sacramentaria a vitória ali, conquistando 3 pontos e encostando um pouquinho mais lá na frente, né? Mesmo com o empate, o Flamengo passou o Grêmio, mas mesmo assim permanece, né, distante do Botafogo, porque o Botafogo venceu ontem o Grêmio e agora são 10 pontos de diferença do Botafogo para o Flamengo. Daqui a pouco eu vou jogar a tabela para vocês. Certo? Aqui nós temos agora o quê? As estatísticas da partida. Né? Aqui, ó. Nós temos as estatísticas do primeiro tempo. Aqui, ó, primeiro tempo. Olha só, posse de bola do Palmeiras 55% contra 45% do Flamengo. Palmeiras finalizando 7-5, no gol 4-2, né, os escanteios 3-2, impedimentos 2-0. Esses são os números do primeiro tempo. Agora nós temos o número do segundo tempo. Olha a diferença. Com as mexidas que o Sampaoli fez, olha como o time melhorou. Não só na questão estatística, né, números, mas a gente viu em campo que o Flamengo foi bem superior ao Palmeiras no segundo tempo. Posse de bola 69-31, finalizações 5-4, no gol 2-0, o Palmeiras não finalizou no gol no segundo tempo, tá? Para fora o Palmeiras finalizou 3, Flamengo 2, chutes travados 1-1, escanteios 5 para o Flamengo, 1 para o Palmeiras, 3-3 nos impedimentos. Então a gente tem uma ideia o quê? Da diferença que foi o Flamengo do primeiro para o segundo tempo, principalmente em função das opções que o Sampaoli fez na escalação do time, que não deu certo, ele próprio admitiu isso. E aqui nós temos a estatística do jogo por um todo, né, como um todo, tanto do primeiro quanto do segundo, somados, posse de bola 57-43 para o Flamengo, ficou maior, finalizações 11 do Palmeiras, 10 do Flamengo, no gol 4-4, equilíbrio, para fora 4-3 para o Palmeiras, escanteio 7-4 para o Flamengo, né? O Flamengo fez mais faltas que o Palmeiras, 16-13, mas isso mostra a superioridade do Flamengo na partida, né? Principalmente, como eu disse, após as mexidas do Jorge Sampaoli e depois ele reconhecendo que realmente não mandou bem na escalação, o Flamengo ficou devendo bastante. Aqui nós temos a tabela de classificação, né, após a rodada 14 do campeonato, o Botafogo em primeiro, porque ganhou do Grêmio, né, 36 pontos, 10 pontos à frente do Flamengo, é muito ponto, isso é preocupante. O Flamengo logo atrás ali em segundo lugar com 26, o Grêmio com os mesmos 26, mas nos critérios o Flamengo está à frente. Fluminense em quarto, que venceu o Inter. O Palmeiras sai do G4, com os mesmos 24 do Fluminense, mas pelos critérios caiu para a quinta colocação. O Bragantino, com empate com o São Paulo, sobe para sexto. O Fortaleza, que venceu, pulou para sétimo, com 23 pontos. O São Paulo com 22. O Cruzeiro com 21, que ganhou do Vasco. O Internacional, que perdeu para o Fluminense, fica com 21 na décima colocação. Depois Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Santos, Cuiabá, Corinthians, que venceu o Atlético Mineiro, Bahia e a zona de rebaixamento com Goiás, Curitiba, o Vasco se afundando cada vez mais e América Mineiro na lanterna do campeonato. Então essa foi a classificação, trouxe para vocês, Flamengo ali em segundo lugar, 10 pontos atrás do Botafogo, mas ainda com chances, óbvio, de conquistar o título brasileiro, agora dependendo de alguns tropeços do time lá de General Severiano. Uma notícia que surgiu hoje, vou trazer para vocês, foi agora há pouco, uma notícia, ao meu ver, muito boa. Arturo Vidal está saindo do Flamengo, está se transferindo para o rival do jogo de quarta-feira, o Atlético Paranaense. O Vidal poderia assinar um pré-contrato já no meio do ano, mas o Flamengo, nós já sabíamos que não iria dificultar a saída do Vidal se pintasse algum tipo de proposta e o chileno aceitasse e topasse essa proposta. E foi o que aconteceu hoje. Então, falta só o Atlético Paranaense anunciar de forma oficial, mas todos os meios aí já estão informando que Arturo Vidal não é mais jogador do Flamengo,
Dessa forma, o Flamengo dá uma aliviada na folha salarial, dá uma aliviada na pressão de bastidor, porque o Vidal é um jogador meio problemático com relação a ficar no banco de reservas, né? Ao que tudo indica, não estava mais nos planos do técnico Jorge Sampaoli. Então, o Arthur Vidal segue sua vida indo para o Atlético Paranaense. Flamengo segue sua vida agora com o Alan, né? Foi apresentado hoje. Já pode ser, de repente, relacionado para o jogo de quarta-feira. E por falar em quarta-feira, Flamengo e Atlético Paranaense, ou melhor, Atlético Paranaense e Flamengo, que vai ser o time do Arthur Vidal, né? O Atlético Paranaense, irão se enfrentar pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30, lá em Curitiba, lá na Arena da Baixada. E o Flamengo venceu o primeiro jogo de virada, 2-1, vai com a vantagem de qualquer empate para esse jogo, pode empatar, né? Vitória, obviamente, dá a classificação ao Flamengo, e derrota por um gol de diferença, jogo para os pênaltis, mas isso é um assunto que traremos no pré-jogo, no abre-o-jogo de quarta-feira. Vamos fazer um abre-o-jogo aqui especial para falar sobre Atlético Paranaense e Flamengo, quartas de final, Copa do Brasil, quarta-feira, 21h30. Então é isso, galera. Pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, divulguem para os amigos, acione o sininho, deixe o seu like, deixe os comentários ou escute nas plataformas de podcast disponíveis. Então é isso, galera. Se cuidem e saudações rubro-negras.